Ontem o jogo da seleção brasileira, confesso. Estava jantando. Pois estava jantando, celebrando a noite dos namorados. Então me digam, me contem. Eu só posso dizer uma coisa, tá? Eu vi o gol da seleção americana de falta. Eu tenho uma opinião de que aquela é uma bola que o goleiro ele pode até fazer a defesa, que seria uma defesaça. A partir do momento que ele não defende, apontam como falha. Ok. Eu acho que existe essa linha tênue, né, entre você fazer uma grande defesa ou não fazer e ser meio culpado por isso. Mas, cara, eu vou contra uma maré aqui. Eu acho que pesa um pouco a mão com relação ao Alisson. Desrespeita um pouco a carreira do Alisson de clube, pelo que acontece com ele em alguns momentos na seleção. Acho que não é o caso de um amistoso contra os Estados Unidos. Mas com relação à Copa, a bolas... O Alisson não seria o meu goleiro de 18, seria o Cássio, mas seria o meu goleiro de 22 talvez. Essa é a opinião que eu tenho. Não sou aqui um Alisson, assim, um defensor, mas eu acho que pesa um pouco no goleiro da seleção, o Alisson. Eu justamente perguntei isso também pra vocês aqui antes sobre essa questão do Alisson, porque eu acho que também pesam demais na questão das críticas em relação ao Alisson. Aquela bola do De Bruyne de 2018, até hoje, pra mim, ela é contestável se qualquer goleiro pegaria. Qualquer goleiro. Uma piada. Não é uma falha. Pra mim, não existe. Exatamente. E o Alisson, ele é um jogador que, por clube, pelo Liverpool, ele decidiu muitas vezes pro Liverpool. Ele é um goleiro fundamental. É um goleiro que ele é ídolo. Pela seleção brasileira, a gente pode questionar algumas decisões. Às vezes, ele demora muito pra tomar algumas decisões no campo. Ele tem algumas falhas, mas eu acho que pesam demais a mão na questão de reclamar sobre o Alisson. Acho que outros goleiros merecem ter a possibilidade de estar na seleção. Por exemplo, acho que ontem o Bento poderia ter jogado. Acho que o Bento era um nome que poderia ter sido testado ontem, mas não foi isso que aconteceu por opção do Dorival Júnior. Mas acho que pesam a mão demais em cima dele. Sobre a partida, os norte-americanos, eles começaram melhor ontem mesmo. Teve um chute do Musa, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é na trave, depois pega ainda nas costas do Alisson, quase que entra também, mas aí não saiu o gol. Fora da área, né? Isso, não foi gol da seleção norte-americana, depois sai o gol do Rodrigo, não demora muito tempo, tem o gol do Pulisic, que é o gol da seleção norte-americana, e fica tudo igual no 1-1. Ali, pra mim, eu acho que foi falta do João Gomes, tem se discutido muito esse lance. Pra mim foi uma falta, mas não uma falta de cartão amarelo, porque muito se questionava se ele merecia ter levado um cartão amarelo naquele lance. Eu não daria o cartão amarelo, só a falta mesmo, porque eu acho que a falta de fato aconteceu, só que não dá pra negar que a seleção brasileira perdeu muita chance ontem. Foram 24 finalizações, praticamente 12 em direção ao gol, finalizações ali que eram chances reais de gol, e a seleção não conseguiu converter. O Endrick entrou ali no final. Vini fez uma partida abaixo também do que é esperado dele, mas é uma questão de tempo também. Acho que ele precisa ter esse tempo para poder evoluir na seleção brasileira. Num geral, a seleção ela foi mediana, não foi uma atuação que a gente esperava. Perdeu muitos gols, mas pelo menos a seleção tá criando. Acho que mais a questão também defensiva ali, ela precisa ser ajustada também na seleção. O Endrick entrou? Entrou bem no fim do jogo, não conseguiu fazer muita coisa, mas em 5 minutos ele teve 2 chances, hein? Cara, o Dorival colocou ele no fim do jogo. Sim. Praticamente no fim do jogo. Não é possível, acho que é o departamento de fisiologia da seleção médico. Será que estão apontando alguma possibilidade de desgaste, de lesão do Endrick? Eu espero que tenha alguma boa explicação. O Endrick no Palmeiras, ele joga o Campeonato Paulista, né? E ele tá desgastado, ele não chega a falar que ele está lesionado, né? Ele só fala que precisa ver algumas questões. Aparentemente ele jogou com algum tipo de lesão, mas no estágio bem leve. Eu não sei como que o Endrick está de fato, eu acho que esse também é um grande segredo sobre a situação do Endrick, mas tem que ter algum motivo pra ele não jogar 90 minutos. Principalmente uma partida contra a seleção norte-americana, com todo o respeito, mas assim, era uma partida que não valia nada pra seleção, não era uma decisão, não valia uma vaga pra uma próxima fase, não valia nada, era pra testes. Mas assim, ainda assim me preocupa, Gabi, porque é um amistoso contra um time fraco dos Estados Unidos que tomou 5-1 da Colômbia e o Brasil não ganhou. O Brasil empatou com seu time titular. Com os reservas, sofreu pra ganhar do México, a gente até entende que é um time mais forte, o mexicano, do que o norte-americano, na minha opinião. E não consegue vencer os Estados Unidos. Pra mim, cara, um resultado muito ruim. Tudo bem que a gente vai falar de chances criadas. O Brasil pode ter perdido muitas oportunidades, mas tem que ganhar o jogo dos Estados Unidos. E o gol que acontece do Pulisic passaria batido em relação ao Alisson se o Brasil tivesse vencido o jogo. Um gol de falta porque foi inteligente o jogador americano. Um bom jogador americano, foi inteligente. O Alisson, assim,
eu gosto daquela máxima. Goleiro não pode tomar gol no canto dele. E o E Alisson tá tudo bem. vai mal nesse lance. Mas eu não vejo... vocês falaram que pegam muito pesado com o Alisson. Bom, Que isso, você não todo mundo acha? respeita a carreira do Alisson. Não respeita, não. Entra no Twitter. Tem esse território sombrio o aí. Twitter é o território hostil ao Alisson. Cara, Eu acho que o Alisson, ele nem mexe nas redes sociais dele. Não, que porque mexa, senão... pô. O Alisson é muito bom goleiro, pô. Um cara vencedor. Cara, eu também muito acho. respeitado. Mas entre no Twitter. Vou Entre ver. no Twitter. Vai ver, é. Eles me influenciam a não gostar do Alisson, né? Vai saber. Mas, além disso, eu queria destacar o Rodrigo, que parece que jogou muita verdade. bola. O Rodrigo foi bem demais no lance. E o Vini Júnior, mais um jogo apagado, pelo menos pelo que eu vi. O Vini Júnior não rende tão bem com a seleção brasileira. Bom, a gente vai pro intervalo.